Fala sério. É que essa aula de hoje, sem nada de slide, vocês iam morrer de tédio. Ai, meu Deus. É, não tem como, né? Vamos ser tão cruel assim, né? Então, ó, vamos lá, pessoal. Hoje a gente começa falando um pouquinho da marcha, tá? Então, a gente fez todo o estudo de coluna vertebral, né? Joelho, quadril. E aí, a gente agora vai começar a falar um pouquinho de marcha mesmo. Como é que toda essa parte que nós vimos de morfologia e fisiologia funciona em relação à parte dinâmica da marcha, tá bom? Então, ó, primeira questão. A gente precisa, para ter uma marcha adequada, eu preciso de equilíbrio, tá? A marcha é nada mais do que o nosso deslocamento do nosso corpo no espaço. Isso vai acontecer de acordo com o ritmo, tá? Porém, cada pessoa tem um ritmo de marcha diferente. Vocês já devem ter prestado atenção, já devem ter percebido o quê? Que muitas vezes a gente tem, dentro da questão de marcha, algumas pessoas que conseguem e fazem um ritmo de marcha extremamente acelerado e outras que são mais lentas, certo? Isso não está dentro de nada que seja considerado anormal, tá? Existe realmente uma variação individual, cada pessoa vai ter um ritmo de marcha diferenciado, e isso não é um problema. Em média, mais ou menos, a maioria das pessoas faz um deslocamento a 4 ou 5 quilômetros por hora. Isso é uma média, tá? É claro que isso vai alterar de acordo com N coisas. Crianças, quando estão iniciando a fase do caminhar, começando a aprender a andar, podem ter essa marcha um pouco mais lenta. Idosos, pessoas depois de procedimentos cirúrgicos. Então, a marcha ela vai ser alterada também de acordo com as situações que a gente vivencia, tá? Que são diferentes. É uma locomoção bípede, ou seja, aquela que a gente faz utilizando os membros inferiores, alternando esses membros inferiores de maneira cíclica. Então, a gente vai perceber que dentro do estudo da marcha, você vai ver que a gente tem ciclos, né? E que esses ciclos se repetem. Eles são repetidos várias e várias vezes, tá? Então, na verdade, é isso que acontece. A gente tem ciclos que se repetem, onde eu alterno membros inferiores, mas eu preciso, para conseguir fazer essa manutenção de uma boa marcha, eu preciso de um bom equilíbrio dinâmico, tá? Sem equilíbrio dinâmico, a gente não tem uma marcha adequada, ok? Então, caminhar. Eu posso considerar o caminhar como um modo ou maneira que a pessoa se move de um local para o outro, utilizando os membros inferiores, tá? E a marcha, ela é muito específica porque ela é um processo e ela é composta por algumas coisas que são características, que não mudam. São os descritores básicos da marcha, tá? Aquilo que a gente percebe que, embora a velocidade, a cadência e o ritmo de caminhada modifique de acordo com cada pessoa e de acordo com cada atividade que eu esteja fazendo, alguns componentes são básicos, acontecem para todo mundo igual, não modifica, tá? Então, uma das questões, precisa de equilíbrio, por quê? Além de eu fazer uma questão cíclica de alternar os meus membros inferiores, eu sempre vou precisar, em dado movimento, transferir o peso para um dos membros apenas, tá? Então, vocês vão ver que quando a gente for falar das fases da marcha, a gente vai ter diversas vezes
a transferência de peso, um apoio unipodal. Ou seja, é aquele momento da marcha em que o meu peso fica apoiado em uma única perna, tá? Isso precisa ser feito para que eu possa fazer a transição e a locomoção, mas também vai depender da força dessa musculatura, de como essa musculatura está preservada ou não, da amplitude de movimento das articulações envolvidas. Quais são as articulações que são envolvidas na marcha? E aí, ninguém arrisca? Quais articulações que estão em constante movimento durante a marcha? Gente, vocês estão aí, o meu computador deu uma pane e engoliu todo mundo. Ai, minha nossa. Ele já estava com defeito, ele engoliu vocês. Vamos, gente, chuta pro gol. Quais são as articulações de maior movimento durante a marcha? As articulações do joelho e do quadril, pro? Perfeito. Joelho, quadril, tornozelo está em movimento constante. E além dessas, né? Então, claro que as mais solicitadas durante a marcha são os movimentos articulares de membro inferior, tornozelo, joelho e quadril, tá? Porém, eu não consigo uma boa marcha e um bom equilíbrio se eu não estiver combinando movimentos do tronco e dos braços, tá? Se vocês prestarem atenção, quando vocês se movimentam, quando vocês estão andando, a gente tem um balanceio dos membros superiores, ou seja, os meus braços, eles também se movimentam, tá? E o tronco também tem uma leve mobilidade de rotações, tá? Isso para ajustar o meu equilíbrio dinâmico, tá? Eu preciso, para ter equilíbrio, claro que, como vocês disseram, as principais articulações, tornozelo, joelho e quadril, estão envolvidos com maior amplitude durante a marcha. Porém, eu tenho movimentos também do tronco e dos braços. Para que esses movimentos acontecem? Para facilitar a locomoção, a marcha, né? E também para me dar o equilíbrio dinâmico, ok? Então, a gente tem sim o balanceio. É claro que se a gente pensar assim, ó, se por acaso eu sofresse um acidente, precisasse ficar completamente imobilizada, né, na região de tronco, colocassem uma haste ou um colete que me impedisse grandes rotações, ainda assim seria possível fazer uma marcha
Seria possível caminhar? Se a gente colocasse um colete engessado que pregasse minha coluna lá, desde a cervical até a lombar, vocês acham que ainda assim seria possível fazer uma marcha? Conseguir caminhar? Sim. Sim, seria possível. Não fica uma marcha ideal, por quê? Porque a gente perde os movimentos associados do tronco e limita um pouco os movimentos do braço se eu pensar que eu tenho um colete ali, né? Engessado, por exemplo. Então, isso vai ter uma dificuldade? Sim, vai ser uma marcha um pouco robótica, uma marcha um pouco rígida, que não tem tanta harmonia de movimento. Mas é possível, porque eu tenho membros inferiores liberados, ok? Durante todo o movimento de marcha, eu tenho ação muscular. Sem músculos atuando, eu não consigo nenhum movimento, tá? Nenhum movimento acontece sem contração muscular. Então, quando eu vou ter a minha marcha presente, os músculos estarão atuando o tempo todo, ok? Algumas coisas são importantes para a gente entender, tá? Que são definições características da marcha, tá? Quais são elas? Ciclo ou passada, tá? Um ciclo de marcha ou uma passada é o equivalente a 2 passos, tá? Ela é caracterizada pela passagem do contato de um calcanhar com o solo até o contato do mesmo calcanhar com o solo de novo. Então, ó, vamos entender. É isso aqui, ó. Uma passada, ó. Isso aqui é uma passada, tá? É um ciclo da marcha. Então, eu posso chamar de passada ou ciclo de marcha. Quando, ó, eu tenho comprimento. Imaginem que vocês começaram a fazer lá uma caminhada e tocaram. O primeiro pé que tocou no solo foi o pé esquerdo, tá? Quando o pé esquerdo tocar no solo novamente, isto é uma passada, tá? Isso aqui é um ciclo da marcha ou uma passada, que é o equivalente, ó, a 2 passos, tá? Então, quando eu tenho equivalência de 2 passos, eu tenho o que nós chamamos de passada, tá? O comprimento da passada é a distância percorrida durante o ciclo da marcha. Mais ou menos, tá, gente? Toda vez que a gente coloca um número para vocês terem ideia, isso é aproximado, porque é uma média, tá? É feito pela maioria das pessoas, que a maioria das pessoas atingem 156 centímetros de ciclo de marcha ou de passada, tá? Ah, pode ter quem atinja 140, quem atinja 160? Sim, pode. Eu vou ter uma variação? Vou ter uma variação, tá? A média é essa, possuindo uma média de 156 centímetros, tá? Então, a gente entende que um passo é metade de uma passada, tá? Porque a gente tem uma passada como 2 passos, um passo, meia passada, ok? Comprimento do passo. Distância entre o toque do calcanhar de um pé no solo até o toque do calcanhar do outro pé no solo, tá? Então, é isso aqui, ó. Comprimento do passo, ó. Do calcanhar, do toque do calcanhar de um pé até o toque do calcanhar do outro pé. Então, se eu comecei com a esquerda, da onde eu toquei o calcanhar do pé esquerdo até onde eu toquei o calcanhar do pé direito, isso aqui é o comprimento do passo, tá? Isso aqui gira em torno de 5 a 8 centímetros, ok? A cadência. Quando a gente fala de cadência, é o número de passos que eu dou em 1 minuto.
A cadência é extremamente variável. Se eu tô fazendo uma caminhada lenta, se eu tô fazendo uma caminhada rápida, se eu tô fazendo uma corrida, que não deixa de ser uma marcha em ritmo acelerado, tá? Eu vou ter cadências diferentes. Então, a cadência, ela é muito, muito, muito variável, tá? Mas independente desse número de passos que eu dou em 1 minuto, o ciclo de marcha é sempre o mesmo, tá? Então, sempre vai ser isso aqui um ciclo de marcha, ó, que é o tamanho de uma passada, tá? Do pé que eu pisei inicialmente até eu pisar com ele no chão novamente. Então, isso me deu um ciclo, ok? Então, isso não muda. Tá? O ciclo da marcha vai ser sempre o mesmo. A velocidade, o número de passos que eu dou em 1 minuto, isso sim tem uma variação muito grande, né? Mais ou menos, a gente faz de 60 a 122 passos por minuto, tá? É claro, dependendo daquele dia que eu tô com pressa, tô atrasada para chegar numa reunião, tenho que correr, eu posso fazer isso mais rápido ou mais devagar, sem problema nenhum. A cadência vai alterar bastante, mas eu não altero o ciclo. Então, isso aqui nunca muda. Sempre. Um ciclo vão ser 2 passos, tá? Sempre a medida é feita, ó, de um calcanhar até o outro e da onde eu toco o calcanhar a primeira vez até onde eu toco ele novamente, tá? Então, isso não se altera. Isso é algo na marcha que não se altera. A marcha é dividida em fases, tá? Quais são as fases que nós temos dessa marcha? Então, a gente tem uma fase que é chamada de fase de apoio ou de estação, que vai acontecer quando eu toco o primeiro momento que eu toco o meu calcanhar no chão, tá? Quando a gente vai analisar a marcha de alguém, então eu vou fazer a avaliação do meu paciente, eu preciso fazer a análise de marcha dele. Eu preciso fazer a avaliação da marcha. Eu vou eleger qual vai ser o pé que eu vou observar inicialmente. Então, eu vou eleger assim, quando ele tocar o pé direito, eu inicio a avaliação do ciclo de marcha dele. Então, o meu referencial vai ser o pé direito. Ou eu posso escolher e falar assim, não, quando ele tocar o pé esquerdo, eu vou fazer a análise. Então, o meu pé de referência vai ser o esquerdo. Isso eu posso trocar? Posso. Como é um ciclo, cada momento, um membro vai estar fazendo o que o outro já fez no momento anterior, tá? Então, essa primeira fase, que é a fase de apoio, ela começa exatamente no momento em que eu toco o calcanhar de um dos pés no chão. E termina quando esse mesmo pé deixa o solo novamente, tá? Então, essa é a fase de apoio. A gente vai ver que a fase de apoio, ela é subdividida, tá? Ela vai ser dividida em vários pedacinhos, ok? A fase de apoio é a maior fase do ciclo de marcha. Ela corresponde a aproximadamente 60% do ciclo total da marcha, tá? A outra fase que nós temos é uma fase chamada de oscilação ou balanço, tá? Nessa fase, vai acontecer quando o meu pé não está em contato com o solo, ou já iniciou a saída desse pé do solo. E vai terminar quando o calcanhar do mesmo pé encostar no solo de novo, ou seja, quando eu recomeço a minha fase de apoio, tá? A fase de balanço ou oscilação, ela corresponde a aproximadamente 40% do ciclo de marcha. Ok? Então, tá aqui, ó. Duas fases básicas eu tenho, tá? Fase de apoio, ó, 60%, a maior parte do tempo, eu estou em fase de apoio, tá? E a fase de balanço, ó, pé fora do chão,
quando o pé está fora do chão, eu estou na fase de balanço. Quando o meu pé toca o chão, ó, não deixou o apoio no chão, ó, eu estou na fase de apoio, tá? Quando um membro estiver numa fase, o outro vai estar na fase oposta, tá? Porque é um ciclo e esses membros vão se alternando a cada passo ou passada, certo? Então, ó, dentro do ciclo de marcha, vamos pegar aqui, ó, desde o início, na fase de apoio. Então, a fase de apoio vai começar como, ó, toquei o calcanhar no chão. Depois que eu toco o calcanhar no chão, eu vou precisar terminar de apoiar o meu pé no chão. Isso é chamado de aplanamento do pé. Ó, toco primeiro o calcanhar, depois eu toco o pé todo. Isso é a fase de aplanamento do pé. Percebam que eu comecei a analisar aqui, ó, pelo lado direito, certo? Então, eu vou analisar até o final como que tá esse membro direito, tá? Então, ó, toque de calcânio, aplanamento do pé, fase de apoio médio. Quando eu terminei de aplanar o meu pé, a perna contralateral, ó, ela tá se elevando para eu fazer o próximo passo. Eu fiquei num apoio unipodal. Eu apoiei todo o meu peso em uma única perna, tá? E aí, essa aqui recomeça, ó. Aí, essa perna esquerda vai fazer toque de calcânio, aplanamento do pé, enquanto a direita vai começar a retirada do calcanhar do chão, que é a fase que eu vou fazer a impulsão, ó. Para fazer a impulsão, eu começo tirando o calcanhar do chão, ó, apoiando para o antepé e para os dedos, até que eu faça a retirada dos meus dedos e faça a transferência do peso para fase, para o membro contralateral, tá? Na fase de balanço, ó, aqui, a aceleração, balanço médio, ó, tô tirando o membro, o pezinho do chão, para colocar ele para frente novamente, desacelerar, e aí eu retomo aqui, ó, toco o calcanhar, aplano o pé, apoio, vou retirando o calcanhar novamente, retiro os dedos, acelero, balanceio e desacelero, tá? Percebam, ó, cíclico. O tempo todo nós estamos girando nessas fases, tá? Não bastasse isso, nós dividimos esses períodos, essas fases, elas são divididas, né, na maneira em que eu inicio e que eu completo esse ciclo, tá? Então, a fase de apoio, ó, ela é dividida numa fase que nós chamamos de apoio duplo inicial, ó, os dois pés estão tocando no chão. Isso pode acontecer não de maneira completa, não está apoiado completamente no chão, ó. Eu tenho uma desigualdade de distribuição de peso? Sim, eu tenho uma desigualdade de distribuição de peso. Então, a gente tem, ó, um contato inicial, quando eu toco o meu calcanhar, aplano o pé, a resposta da carga, o momento em que eu estou respondendo à sobrecarga, porque eu vou transferir para um único membro. Quando eu faço essa transferência aqui, ó, que eu fico com um único pezinho apoiado no chão, essa fase de apoio médio que nós chamamos, ela é considerada um apoio simples, ó, simples. Eu tô numa única perna, tá? E aí, eu vou fazer o quê? Eu vou transferir de novo esse peso, ó. Um novo apoio duplo vai acontecer. Um quando eu começo e outro, ó, quando eu tô quase terminando aqui a fase de apoio, ó,
eu vou para o apoio final duplo, ó, apoio, apoio a perna contralateral, e aí, ó, a perna que eu comecei a avaliar, tá onde? Tá se levantando. Quando ela se levanta, isso é chamado de pré-balanço. Quando ela tá completamente erguida, balanço inicial, balanço médio e balanço final. Quando que é o balanço médio? Ó, ela está se deslocando e já iniciando o apoio novamente no chão, tá? Deixa eu só admitir aqui. Então, ó, primeira fase aqui, contato inicial, ó, faz parte do apoio duplo inicial, tá dentro da fase de apoio, é subdividido em apoio duplo inicial, e eu tenho aqui, ó, o contato inicial. Então, o duplo apoio inicial começa aqui, ó, quando eu faço o choque ou a batida do calcanhar no chão, tá? Essa é a primeira etapa do duplo apoio. Por que duplo apoio? Ó, os dois pés estão no solo. Eu iniciei o ciclo da marcha, porém os dois pés têm contato com o solo. De maneira desigual, a descarga de peso é diferente de um membro para o outro, tá? Então, esse é o comecinho da marcha. Quando eu inicio aqui, ó, apoio ou choque de calcâneo ou batida de calcanhar, como vocês preferirem. Não tem problema, vocês vão encontrar diversas nomenclaturas, tá? Mas fiz aqui, ó, apoiei, iniciei o apoio do calcanhar no chão, é o contato inicial. A partir daqui eu começo a avaliar o ciclo, tá? Então, a partir deste momento aqui, tô em que fase? Tô numa fase de apoio ainda, ó, os dois membros estão com apoio, embora sejam apoios que não, desiguais, mas eles estão apoiados, tá? Então, é uma fase de duplo apoio inicial. Por que inicial? Porque eu tô começando, tá? Eu tô iniciando a minha avaliação. Então, a partir daqui, eu conto o apoio inicial. Fiz o choque do calcanhar no chão, iniciei o ciclo da marcha. Ó, contato inicial, duplo apoio, contato inicial. Apoio médio, tá? É a fase que nós temos e nós chamamos de apoio simples. Ó, o pé oposto, eu comecei avaliando por onde? Ó, comecei avaliando por aqui, ó. Pé direito, tá? Aqui, na fase de apoio médio, ó, eu tenho o peso sendo descarregado num único membro, que é o membro que eu iniciei a análise, o direito. Então, essa é a fase de apoio simples, tá? Por que apoio simples? Porque eu tô com o peso descarregado em um único membro, tá? E aí eu passo, ó, para essa fase aqui, ó, fase do apoio final e do pré-balanço, tá? O que vai acontecer nessa fase do apoio final, ó? Eu já comecei, ó, eu já fiz o apoio completo de peso aqui, apoiei. Já tô com esse membro aqui em balanço para ir para frente, certo? Quando eu venho para o apoio terminal, ó, eu descarreguei primeiro todo o peso aqui, agora eu vou começar a tirar o meu calcanhar do chão. Quando eu começo a tirar o meu calcanhar do chão aqui, ó, ela é chamada de apoio terminal, ó. Ou apoio final, tá vendo? Comecei a elevação aqui de novo, ó. Choque de calcânio inicial, aplanei o pé, aplanamento do pé ou resposta à carga. Apoio médio, onde eu descarrego
o peso de um único lado, e aí eu começo a tirar esse pé onde o peso estava descarregado de novo do chão. Ó, apoio terminal ou apoio final, tá? Quando ocorre, então, a fase de pré-balanço, ó, essa fase aqui, ó, ela faz parte ainda do evento de apoio duplo final, ó, apoio duplo, tá no finalzinho já, para eu passar para a fase de balanço. O que é essa fase de pré-balanço, ó? É o momento em que eu começo a tirar os meus dedos do chão. Eu inicio aqui, ó, apoio terminal, onde eu começo a retirar o meu calcanhar. Quando eu começo a retirar os meus dedos do chão, essa é a fase de pré-balanço, tá? Ainda faz parte do duplo apoio. O suporte de peso agora está desigual de um lado para o outro. Eu não tenho suporte de peso de um único lado. Os dois lados estão tendo descarga de peso, porém de maneira desigual, tá? Não é de uma maneira idêntica e não estou descarregando o peso de um lado só. Então, quando eu estou fazendo descarga de peso dos dois lados, isso é chamado de duplo apoio, tá? Quando eu estou nessa fase de pré-balanço, a gente já está no duplo apoio final, ó. Quando eu começo a tirar os meus dedinhos do chão, é o meu pré-balanço, ó. Ok? Depois que eu retiro todos os dedos do chão, isso é o balanço inicial. Aí eu já entro na fase de oscilação. A primeira etapa, que é a aceleração. É o impulso que eu tô dando para levar esse membro para frente de novo, ó. Então, eu tô fazendo essa impulsão para conseguir transferir esse membro para frente novamente, tá? Essa já é uma fase de oscilação, ou seja, eu já estou num balanceio completo aqui, ó. Esse meu pé que eu comecei a analisar está completamente fora do chão, tá? Balanço médio, ó. Já desloquei, já fiz a transição desse membro que estava aqui, ó. Aqui atrás, no balanço inicial. No balanço médio, o que eu fiz? Eu já lancei esse membro para frente. Eu já fiz a transição desse membro à frente. Tá? Já fui, ó, já fiz a transição desse membro para frente. Tá? E aí, eu vou fazer o balanço terminal, que é o quê? Ó? A fase de desaceleração, ó, tô indo devagarinho, e eu vou fazer o que agora? Tocar o meu calcanhar no chão. A partir do momento que eu tocar o meu calcanhar no chão, olha aqui para onde eu voltei, ó. Para a primeira fase novamente. Contato inicial. Então, ó, fiz o contato inicial, aplanei meu pé, descarreguei o peso numa perna só. Tirei meu calcanhar do chão. Depois fui tirando até retirar inicial retirada dos meus dedos no pré-balanço. No balanço inicial, eu já tirei completamente o pé que eu comecei a avaliar do chão e tô transferindo ele para frente. Quando eu termino de transferir ele à frente, ó, é a fase de transição, só que eu não toquei ainda o meu pé no chão de novo. O que eu vou fazer, ó? Eu vou reduzir a velocidade novamente e vou tocar o calcanhar no chão de novo, reiniciando o ciclo da marcha. Tudo bem? Sim, Pro. Perfeito. Então, aqui, ó. A partir do momento que nós iniciamos aqui esse primeiro contato do calcanhar, até a fase de pré-balanço, a gente tem, ó, aproximadamente 15% do ciclo da marcha ocorrendo aqui.
tá? 60% da nossa fase de marcha, ela permanece aqui, ó, na fase de apoio. E 40% faz parte da fase de balanço, ok? Ó, quando eu inicio o toque do meu calcanhar esquerdo, ó, fiz toda a fase aqui, ó, completei esse ciclo de fase de apoio, de balanço, quando eu colocar o meu pé esquerdo, ó, comecei avaliando o direito. Quando eu toco o calcanhar do esquerdo, iniciando o ciclo, eu já fiz 45% do ciclo de marcha. Tá? Aí, iniciando o pré-balanço direito, 60%. Tá? Então, sempre a gente pode avaliar aos pedacinhos, tá? A marcha humana é bastante complexa no sentido do que parece muito fácil, não parece, fazer uma caminhada? A gente faz isso sem nem pensar. A gente pensa para mudar o passo, para falar assim, ah, eu vou colocar esse pé, primeiro eu vou pôr esse pé na frente, ah, não, acho que eu vou colocar o outro pé, ah, não, acho que eu vou pôr esse. Não, a gente não pensa. Isso é muito tranquilo e a gente faz isso de que maneira? Automática. Tá? Uma das coisas que acontece na relação de marcha é que a minha marcha é automática. Eu não preciso refletir, eu não preciso pensar para modificar e para fazer a minha locomoção. Tá? Quando que isso vai acontecer? Quando que eu vou precisar? Então, por que que nós, como fisioterapeutas, precisamos entender muito como são essas fases, como esses ciclos acontecem? Porque nós vamos trabalhar bastante com pessoas que tiveram algum tipo de problema e, por conta disso, tiveram uma alteração da sua marcha, tá? Quando a gente fala assim para vocês, ah, com esse paciente a gente vai precisar treinar a marcha, a gente vai precisar treinar a marcha. Por que que a gente vai precisar treinar a marcha? O que que vocês acham que significa isso? Por que eu preciso treinar a marcha de alguém, Ana, se a marcha já é automática? Quando que vocês acham que a gente precisa treinar a marcha de algum paciente nosso? AVC? Quando teve um AVC, por exemplo? Sim, muito bem. Por que que quando a gente tem um AVC, por exemplo, a gente precisa treinar a marcha? O que que acontece? Para recuperar força e o equilíbrio? Recuperar força, recuperar equilíbrio. E esse indivíduo sofreu uma lesão de sistema nervoso central, não é isso? E é o sistema nervoso central que comanda toda a nossa ação muscular, todo o nosso ciclo de marcha também, tá? Quando a gente tem, por exemplo, que vocês me deram aí de resposta, um AVC, que eu tenho alteração da marcha, o indivíduo perde a automatização dessa marcha. Ele vai precisar reaprender algumas coisas por conta do acidente vascular que aconteceu no seu sistema nervoso central. Eles vão perdendo, tá? E aí a gente precisa treinar. Como é que eu treino alguém se eu não sei como é que o ciclo de marcha acontece? Vocês acham que é possível? Não, Pro? Não, né? Se a gente não tem conhecimento de como esse ciclo de marcha aqui, ó, acontece, como cada fasezinha dessa acontece, a gente não consegue orientar o paciente o que ele tem que fazer. Na verdade, ele não sabe mais. Ele perdeu a automação da marcha, certo?
O que a gente faz quando a gente está treinando marcha com alguém? A gente vai ficar orientando de novo. Então, ele vai cometer, nessa fase, erros. Por quê? Eu sempre brinco com os pacientes. Andar é uma coisa que parece tão simples, né? Tão fácil de fazer. A gente nem pensa para fazer. Quando a gente tem qualquer problema, andar é um ato extremamente complexo. É super difícil. Por quê? Além disso aqui, ó, a gente está vendo, por enquanto, a gente só está vendo os movimentos que acontecem nos membros inferiores durante a marcha. A gente ainda vai falar sobre as associações de movimento de tronco e membro superior. São muitos movimentos que acontecem no mesmo momento e que a partir do momento que o meu paciente tem uma lesão, tem uma alteração de marcha, ele vai precisar focar atenção. Ele vai precisar prestar atenção para conseguir realizar de maneira adequada estas fases aqui. Então, a gente vai ter que falar lá para o seu José, para o seu João. Seu João, olha, levanta bem o pé, não pode arrastar, porque uma das coisas que eles perdem, por exemplo, muitas vezes quando eles têm um AVC, é essa fasezinha aqui de contato inicial. Então, eles arrastam o pé no chão. Eles não fazem a elevação do membro para fazer o toque de calcanhar. Quando eu estou fazendo a marcha, eu preciso fazer uma leve flexão de joelho para transferir, ó, minha perna para frente para tocar o meu calcanhar no solo. Se eu não faço a flexão de joelho e de quadril por algum motivo, então, por exemplo, ele teve um AVC e perdeu o comando dessa musculatura flexora e extensora, ele teve um desarranjo, um desequilíbrio dessa musculatura, o que vai acontecer? Muitas vezes ele não consegue, né, fazer justamente esse movimento que nós chamamos de tríplice flexão. O que é isso? No momento em que eu levanto a minha perna para tocar o calcanhar no chão, olha o que eu estou fazendo, ó. Uma dorsiflexão de tornozelo, uma flexão de joelho com uma flexão de quadril. Ou seja, eu estou fazendo flexão nas 3 articulações. Isso é chamado de tríplice flexão. E aí, eu tenho que tocar primeiro o calcanhar no solo. Eles, muitas vezes, depois de um AVC, perdem a percepção. Então, ou eles batem o pé direto nesse aplanamento do pé aqui, ó, o pé chapado no chão, porque eles não conseguem perceber e muitas vezes eles têm dificuldade de fazer a dorsiflexão. Então, quando a gente vai fazer treino de marcha, não é simplesmente colocar o paciente lá nas barras paralelas e falar assim para ele, anda. Porque não é para ele andar de qualquer jeito. E se ele fosse para ele andar de qualquer jeito, a gente não precisaria treiná-lo. Então, quando eu faço um treino de marcha, ó, eu oriento cada etapa da marcha. Olha, encosta primeiro o calcanhar, agora vai descendo devagar o seu pé, transfere o peso para o membro que está apoiado. Esse membro que você colocou, a perna que você pôs o pé no chão, transfere o peso do seu corpo para essa perna. A gente muitas vezes vai ter que ficar muito tempo treinando essa fase aqui, ó, de transferência de peso. Porque eles perdem essa capacidade em algumas situações. Isso não só no AVC. Se a gente for pensar numa fratura em que o indivíduo ficou muito tempo imobilizado, ele também pode perder a capacidade de percepção desses movimentos mais finos, como o ajuste de tornozelo. E aí, por conta disso, ele tem dificuldade de fazer transferência de peso. Então, a gente vai ter que identificar. Quando esse indivíduo vai lá para a gente fazer a avaliação, nós vamos avaliar cada fase da marcha e vamos identificar quais as fases que ele está apresentando maior dificuldade. Quais as fases dessa marcha que ele está apresentando maior problema para realizar. A partir desse momento, que
que eu falo assim, não, ele tá com maior dificuldade na fase de aqui, de resposta à carga ou aplanamento do pé. A gente vai treinar. Ah, não, ele tá com maior dificuldade aqui, ó, na fase de transferência de peso, ou seja, na fase de apoio médio, quando ele faz o peso unipodal, que é a fase de apoio simples. Então, é aqui que eu vou enfatizar o meu treino, tá? Por isso, eu preciso entender cada evento desse aqui que vai acontecendo, para eu conseguir localizar nesse meu paciente qual é o problema maior e como eu vou fazer isso, de que maneira eu vou treinar isso. E uma das maneiras que a gente tem é orientação. Eu vou orientar, faça isso agora, faça aquilo. Como é que eu oriento se eu não sei qual é o ciclo normal? Eu não tenho como, né? Então é o que eu sempre falo para vocês. Dentro da área da fisioterapia, se vocês entenderem a parte fisiológica, aquilo que é normal, eu consigo depois entender o patológico, aquilo que não é normal. Se eu não conheço o que é normal, eu não sei o que não é. Tá? Então, eu preciso conhecer muito bem a normalidade, o que deveria acontecer. Para quando eu pego casos em que isso não acontece, eu consigo identificar qual é o evento da marcha que ele não tem. Tá? Às vezes, ele consegue fazer bem até o apoio final. Quando é para passar para a fase do pré-balanço, ele não consegue. E aí ele arrasta aqui, ó, esse pé no chão. Ele não consegue terminar de fazer e passar para o pré-balanço e fase de balanço inicial, tá? Isso a gente precisa ter muito olho clínico, porque às vezes é muito sutil a alteração, tá? É muito discreta. Então, a gente vai precisar analisar com bastante detalhe para a gente conseguir identificar exatamente qual é o problema. E aí sim a gente consegue fazer um bom treinamento, tá? Esses treinos de marcha, eles vão servir para nós em todas as áreas na questão de, por exemplo, ele tem até uma boa marcha, mas o que a gente falou que ele precisa ter para fazer uma boa caminhada? Vai adiantar ele fazer só as fases da marcha se ele não tiver o quê, ó? O que não pode faltar para essa marcha? O equilíbrio. O equilíbrio. Então, muitas vezes, para eu conseguir fazer com que um paciente meu chegue a um treino de marcha, eu vou ter que fazer alguns trabalhos prévios. Tá? Alguns trabalhos vão precisar ser feitos anteriormente. Um deles é o equilíbrio. O paciente tem que ter equilíbrio. Não adianta eu querer que ele ande se ele não tem equilíbrio, se ele perde o equilíbrio. Porque a hora que ele vai fazer o ciclo dinâmico da marcha, que ele vai mover um membro e o outro, ele cai. Ele desequilibra. Por isso que muitas vezes, numa fase inicial, dependendo do que o paciente apresentou, eu vou precisar colocar auxiliares de marcha. Já ouviram falar dos auxiliares de marcha? O que a gente tem dentro da fisioterapia que ajuda a gente a andar? Quais são os dispositivos que vocês conhecem? Um andador? O andador. Qual mais? Muleta, professora? Muleta. Perfeito. Que mais? Barras. As barras me auxiliam. O que mais que a gente tem de dispositivo?
Bengala, professora. Perfeito, bengala, tá? Percebam que vocês disseram para mim, ó, vários dispositivos que a gente pode usar para auxiliar a marcha, né? Então, inicialmente, às vezes quando o paciente está com um déficit de equilíbrio ou está com uma força um pouco reduzida, a gente pode orientar que ele faça uma marcha assistida com andador, com muleta ou com bengala? Sim, a gente pode, tá? Só que, inclusive, para utilizar esses dispositivos, eu preciso ensiná-lo a usar. Senão, vão ter aqueles pacientes que usam as muletas de maneira inadequada, que vão utilizar o andador de maneira errada, que vão utilizar a bengala de maneira errada, né? Que é aquele que, assim, ele levanta a bengala e dá 2, 3 passos rapidinho, arrastando o pé e apoia a bengala de novo. Que eu brinco com eles assim, mas o que vocês estão levando a bengala para passear? Bengala é para apoiar. Ela é justamente para me auxiliar num equilíbrio que está um pouco deficitário, numa força muscular que ainda não está tão boa, para que eu possa progredir, né? É uma progressão. Então, muitas vezes, aquele paciente que ficou acamado muito tempo, eu vou precisar trabalhar o que primeiro? Trabalho primeiro ganho de força muscular. Depois que eu ganho força muscular, eu posso começar a treinar marcha e muitas vezes eu vou ter que treinar com andador, porque ele ainda não tem força suficiente. Quer dizer, eu preciso continuar fazendo exercícios de força muscular, tá? E associado a isso, eu já vou treinando a marcha com ele, tá? Mas tá com andador? Tá com andador. Até que ele recupere completamente equilíbrio e força para que eu possa ir desmamando, tirando esse andador aos pouquinhos. Do andador, às vezes a gente evolui e passa para uma bengala. Da bengala, a gente passa para marcha livre, sem auxílio, que é a nossa marcha natural, tá? Nenhum de vocês precisa de auxílio para caminhar, graças a Deus, né? A gente faz isso naturalmente, sem auxiliares, tá? A partir do momento que a gente tem, sim, qualquer déficit, por exemplo, de equilíbrio, ó, de força muscular, eu tenho músculos atuando. Se eu tiver redução de movimento articular, eu também vou ter uma alteração da minha marcha. Tá? Porque são coisas que são prioritárias para eu ter uma marcha tranquila e harmônica. Eu preciso ter equilíbrio, eu preciso ter força de musculatura, eu preciso ter articulações preservadas para que elas se movimentem de maneira adequada. E eu preciso fazer movimentos associados do tronco e dos braços. Tá? Toda vez que a gente vai fazer isso, ó, que a gente vai treinar para esse paciente, ó, tá vendo aqui o movimento dos braços? Sempre é movimento contrário com a perna, ó. Quando a perna direita vai para frente, o braço esquerdo vai para frente. Quando eu vou, ó, com a perna esquerda para frente, ó, isso aqui é o balanceio dos membros superiores. Quando a gente não tem esse balanceio aqui, a gente tem aquela marcha robotizada. Que o indivíduo anda, mas ele não dissocia muito a cintura escapular e pélvica, que são trabalhos que também muitas vezes eu vou precisar fazer. Trabalhos de dissociação de cinturas, tá? Lembra que na aula passada eu mostrei um exercício para vocês? Deixa eu lembrar onde ele tá. Ó, esse aqui, por exemplo, é um exercício que nos auxilia na dissociação de cinturas, ó. Mexe a cintura pélvica e a cintura escapular fica paradinha aqui, ó. Aqui, ó, cintura pélvica parada, cintura escapular, ó, fazendo uma torção de tronco. Essa rotação de tronco, ela é necessária para a marcha, tá? Eu preciso para ter uma marcha harmoniosa.
Então, muitas vezes, eu vou ter que lançar mão, ó, inclusive de exercícios que eu utilizo para alterações de postura, para que eu tenha um benefício para a marcha. Ok? Então, assim, essas coisas são importantes. E por que que eu falei para vocês, ó? Quando eu mostrei a aula passada, a questão das escolioses, olha, os joelhos, valgos e vários, eles alteram a minha marcha, não alteram? Olha aqui como vai ser, ó, essa marcha. Olha como eu vou fazer a flexão de joelho para cá, ó. Eu vou ter toda uma alteração de movimentação do meu quadril. Então, quando eu tiver uma deformidade óssea, uma alteração postural importante, como as escolioses severas, como a gente mostrou aqui na aula passada para vocês, a gente tem alteração de marcha. Essa marcha não fica harmoniosa. Por quê? Porque eu dependo também de uma boa mobilidade de tronco e membros superiores. Quando eu já tenho uma alteração aqui, ó, a hora que eu vou fazer a marcha, eu também descompenso pelve e quadril. Então, quando a gente fala de marcha, percebam que isso, gente, para nós como fisioterapeutas, isso é essencial, tá? Eu não posso enxergar só uma coisa. O paciente chegou para mim, Ana, e o médico mandou lá, ó, alteração da marcha. Quando eu for avaliar ele, eu vou avaliar só a marcha? Não. Não, não vou. Por quê? Porque a postura pode alterar a marcha, porque a deficiência de força muscular pode alterar a marcha, porque a amplitude de movimento articular pode alterar a marcha. Então, eu não posso olhar apenas para a marcha. Eu preciso olhar esse paciente como um todo. E muitas vezes, antes de eu conseguir chegar nessa fase aqui, ó, de treinar a marcha com ele, eu vou ter que fazer muita coisa antes. Eu vou ter que fazer com que ele consiga dissociar cinturas, eu vou ter que fazer com que a força de abdômen dele melhore, abdômen paravertebrais. Por quê? Durante a marcha, a gente não precisa da musculatura antigravitacional. Preciso me manter na postura em pé. Para que eu me mantenha na postura em pé, eu tenho toda uma musculatura que está o tempo inteiro em contração para me manter em pé. Abdômen, paravertebrais, glúteos, musculatura de membros inferiores, precisam estar me mantendo na postura em pé. Para manutenção da postura estática, eu já tenho uma interdependência que se eu tiver uma fraqueza desses músculos, eu posso ter uma alteração durante a minha fase de marcha. Então, toda vez que a gente vai fazer uma avaliação, a gente não vai olhar, mas ele veio para cá e foi encaminhado para mim para ele treinar a marcha. Às vezes, treinar a marcha é o objetivo central, porém, eu vou ter que fazer várias outras coisas até que eu consiga chegar nesse objetivo de treinar a marcha. E eu preciso analisar cada uma dessas coisas que precisam ser feitas. Então, o que eu vou precisar fazer? O que eu vou precisar modificar? Então, parece uma banalidade, por exemplo, a questão da rotação de tronco. Mas a marcha fica extremamente alterada quando esse meu tronco é muito rígido e eu não tenho. Quer ver uma coisa que é fácil vocês perceberem? Quem aqui tem contato com idosos? Quem de vocês tem alguém próximo na família ou que já mais idoso?